Por aqui nós seguimos com informações lá de Brasília. Vamos falar sobre o caso Master. Tanto os desdobramentos da investigação quanto o olhar da política. Afinal, nessa semana, ficou na mira da Polícia Federal o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner. 55 mil dólares e 33 mil euros foram apreendidos em endereços ligados ao senador, além de 13 relógios que estão sob custódia da Polícia Federal. É o Pedro Moreira quem acompanha as informações lá em Brasília, já em tela aqui conosco. Ô Pedro, até agora tivemos alguma manifestação oficial do presidente Lula sobre o caso? O que sabemos sobre o futuro de Jacques Wagner no governo, Pedro? Carol, mais uma vez bom dia para quem está com a gente. Olha, o presidente Lula ainda não se manifestou publicamente sobre aquela nona fase da Operação Compliance Zero da última quinta-feira. Ontem ele cumpria a agenda em Minas Gerais, estava em Belo Horizonte, e depois das falas, dos discursos, de toda a cerimônia, ele foi cumprimentar a plateia e as pessoas que estavam ali tentaram questioná-lo sobre a liderança de Jacques Wagner, sobre como ficaria a liderança do governo no Senado, e o presidente, Carol, fez assim com um joinha. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República nega que ele estivesse respondendo sobre o senador Jacques Wagner. Mas quem estava ali presente disse que a pergunta foi clara, se Wagner permaneceria na liderança, e a resposta teria sido esse sinal positivo com a mão. Mas o que a gente já tem de apuração, né, Carol, é que esse destino de Jacques Wagner no Senado só vai ser definido depois que os dois se encontrarem pessoalmente, o que deve acontecer no começo da semana que vem. Pesa muito nessa decisão as eleições deste ano. Jacques Wagner é candidato à reeleição ao Senado pela Bahia. Este ano, todos os estados vão eleger 2 senadores e ele aparece à frente nas pesquisas junto com o correligionário dele, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, também baiano. Então, seriam 2 vagas que o PT garantiria no Senado Federal, caso as pesquisas se confirmem na votação. Então, o receio é que a retirada de Wagner da liderança prejudique o resultado das eleições do PT lá na Bahia. Além disso, o governador baiano, o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, também disputa a reeleição. Então, o partido avalia com cautela essa alteração para não prejudicar o resultado da eleição lá no estado. O próprio senador Jacques Wagner nega, né, ele disse que não vai pedir para deixar a liderança. Ele deu uma entrevista na própria quinta-feira, horas depois da operação, e disse que essa é uma decisão que cabe ao presidente da República e que ele respeitaria, mas que numa primeira conversa que eles tiveram por telefone na própria quinta, esse assunto não foi tratado. Bom, agora há uma divergência dentro do próprio partido, né, Carol? Há uma ala que defende a saída de Jacques Wagner como forma de tentar diminuir as críticas da oposição e proteger a reeleição do presidente Lula, a pré-campanha de reeleição. Outra ala defende que ele deve ficar, e há também os que minimizem os resultados dessa operação lá nas eleições baianas. Isso porque, de acordo com esses interlocutores do PT, de adversários de Jacques Wagner, como, por exemplo, a ACM Neto do União Brasil, também teriam tido reveladas possíveis ligações com o Daniel Vorcaro e com o Banco Master. Então a gente fica de olho, Carol, nos próximos dias nessa movimentação, nesse xadrez eleitoral, né, para saber qual que vai ser a decisão do presidente Lula, porque no final das contas vai caber a ele decidir se Jacques Wagner permanece na liderança do governo no Senado Federal. Carol. Obrigada, Pedro, trazendo esse ambiente político aqui para a gente também, em meio a essas investigações, agora mirando Jacques Wagner. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Pedro. O Theo Cury, que já está aqui ao meu lado, nosso analista. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e bom final de semana para quem está com a gente. Vamos juntos aqui nesse sábado com informações sobre o que está acontecendo nesse momento no governo federal, quando a gente olha para o Senado, né? A gente tem a figura de Jacques Wagner como a liderança do governo nessa casa legislativa, mas o presidente Lula, até agora, oficialmente não falou sobre esse assunto, não teve ali um pronunciamento, não conversou com a imprensa sobre esse caso. Hoje, como é que o governo está encarando essas investigações do caso Master quando a gente olha para o Senado Federal? Há uma divisão dentro do governo com relação à permanência do senador na liderança do governo na casa? Olha, há uma avaliação
considero majoritária, de que ele tem de deixar, isso internamente no governo, de que ele teria de deixar a liderança do governo no Senado Federal. Mas uma outra ala do governo e aliados do presidente Lula também defendem que ele continue à frente, porque uma saída poderia representar uma admissão de algum ato ilícito ou algo equivocado na conduta dele. Mas há uma avaliação majoritária de que deveria haver uma substituição. Uma substituição que já vinha sendo discutida pelo governo do presidente Lula ao longo das últimas semanas. Já vinha acontecendo essa avaliação de que seria preciso uma troca na liderança do governo no Senado Federal depois de alguns resultados negativos para o governo lá na casa. Principal desses resultados negativos, a rejeição do Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma percepção de que houve um trabalho de articulação ruim do governo no Senado Federal para conseguir garantir o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, mas, para além disso, nem sequer havia uma contagem acurada com relação aos votos que ele teria para ser ou aprovado ou rejeitado. Não havia esse termômetro e, com isso, o governo também não soube articular. Então, esse combo prejudicou também a situação do senador Jacques Wagner no governo. Com essa deflagração de operação no final da semana, isso obviamente acaba trazendo um desgaste ainda maior e uma defesa de que haja uma substituição na liderança do governo no Senado Federal. O presidente Lula, de fato, ainda não deu nenhuma declaração pública a respeito disso. Já deu algumas sinalizações por meio de interlocutores de que a Polícia Federal tem de fazer o trabalho dela na pegada doa a quem doer, ou seja, descobrindo o que tiver de descobrir, as consequências serão examinadas pelo governo para que as providências sejam tomadas. O presidente tem deixado isso muito claro, não só não falou nesse caso, mas com vários casos envolvendo, por exemplo, ministros e integrantes do seu governo, quando o assunto é investigação da Polícia Federal, quando houve, por exemplo, investigação contra o ministro Juscelino Filho das Comunicações. Ele também deu declarações nesse sentido, que se houvesse uma acusação, o ministro sairia. De fato, isso aconteceu. Depois de um tempo, o ministro foi substituído. Então, o presidente Lula, que tem um histórico na justiça, também já foi denunciado, acusado, condenado. Ele tem deixado muito claro que dá essa oportunidade de defesa, porque a justiça precisa dar a palavra final e ainda não deu a palavra final, está num momento ainda inicial. Resta saber qual que vai ser a decisão. O presidente ainda não se posicionou. Expectativa de que nos próximos dias essa decisão seja tomada. E, Theo, não é qualquer figura, né? A gente está falando aí de um personagem muito próximo ao presidente Lula. É o líder do governo no Senado, mas, para além disso, é um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores, é um dos fundadores da sigla, é um dos principais aliados do presidente Lula, um dos principais conselheiros do presidente Lula, amigo pessoal do presidente da República, é com quem o presidente se aconselha para tomar decisões políticas nesse terceiro mandato. É daqueles personagens considerados cabeça branca no entorno do presidente Lula, nomes experientes, não só no próprio Senado, mas no Congresso como um todo, um nome muito respeitado também pela oposição, com uma interlocução muito boa na oposição ao governo do presidente Lula e também entre partidos e políticos de centro.